Bom dia. Eu não posso aceitar ninguém dormir porque eu cheguei em casa hoje, era 5 horas da manhã. Se eu pegar alguém dormindo, eu vou ir, vou puxar a orelha. Então, eu não conversei com o Leazer sobre o que nós poderíamos estarmos conversando, mas um dos assuntos que eu gosto de tratar é sobre família. E nós vamos tratar sobre família hoje. Nós vamos lavar a roupa aqui hoje. Acho que é porque... Não sei se vocês sabem disso. Constantemente tem pessoas que estão estudando as famílias. E eu fiquei muito preocupado com o que foi nos apresentado recentemente. Porque foi passado para os ouvintes que está acontecendo constantemente divórcios. E talvez a gente poderíamos pensarmos, esse não vai ser o assunto de hoje, vai ser uma próxima ocasião que eu voltar, nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Tem que ter calma, Liz. Não sabe nem se vou sair vivo daqui hoje. Mas não sei se vocês sabem disso, mas está igual. As pessoas do mundo, 2 casa, 1 separa. E não está diferente no ambiente onde a palavra tem sido apresentada. Aqueles que têm confessado o Senhor como Salvador. Isso é preocupante. E hoje nós vamos estarmos caminhando em alguns personagens da Bíblia e vamos estarmos aplicando a vida que eles viveram nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque em cada momento que nós podemos lermos da palavra, nós podemos realmente tirarmos aquilo que eles passaram, que talvez nós estamos passando, mas podemos vivermos diferente. Eu coloquei um tema aqui nesse estudo de hoje. A minha família, ela não é perfeita. A nossa família não é perfeita. Eu preciso constantemente estar recapitulando isso para vocês. Eu não fui criado no lar cristão. Mas a maneira que eu fui criado foi uma maneira rígida. Eu só tenho uma irmã. Mas a maneira que eu fazia com ela, eu vejo que hoje é totalmente diferente. Se a minha irmã fosse no colégio estudar, eu tinha por obrigação buscar ela. E não passa pela mente de vocês quem eu era, sem ter o Senhor como Salvador. Ai daquele que colocasse a mão na minha irmã. E não é diferente, querido. Da mesma maneira, muitas vezes nós sentimos prazer de falar mal daqueles que fazem parte da nossa família para outras pessoas. E muitas vezes nós somos culpados. Por muitas vezes o nosso lar não ser perfeito. Ninguém é perfeito. O nosso lar reflete a nossa realidade. A própria Bíblia apresenta as famílias com problemas, com defeitos. É incrível o que o texto sagrado, ele não omite os erros que os irmãos, que as pessoas viveram. Ele não omite, falando sobre a vida de Davi, falando sobre a vida de Sansão, não omite.
por favor, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Se alguém tiver uma voz boa, eu te agradeço. Leia, por favor. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Se eu encontrar primeiro do que você, eu leio. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos. Faça o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Então, o primeiro personagem que nós vamos estarmos vendo aqui é sobre a vida da família de Abraão. A história de Abraão é um dos mais contados. Por quê? Porque aconteceu vários motivos ali para estar trazendo bem-estar para cada um de nós. Aquele chamado que Deus fez por ele. Veja, por favor, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Eu estou lendo o versículo que você já conhece. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Não está aqui, tá? E vocês já conhecem um pouco da minha pessoa. Muitas vezes nós vamos estudando e eu vou tentando trazer aplicação para a nossa vida. Você pode imaginar, querido, você vivendo nessa situação? O seu esposo teve uma revelação, que o Senhor está falando para ele sair da parentela e ir para um lugar que o Senhor não determinou para onde. Qual seria a sua atitude? Você estaria disposta em ajudar ele a realizar essa revelação? Ou você talvez estaria falando, você está doido? Nós poderíamos talvez darmos o exemplo, que não está aqui no nosso tema de hoje, nós poderíamos darmos o exemplo de Noé. Você pode imaginar Noé fazendo aquela arca? E talvez, mas nós vemos ali que toda a família, ela abraçou a causa. E sabe, querido, dentro de um lar precisamos abraçarmos a causa. Sabe por quê? Porque a coisa não está fácil. Hoje eu estava vindo e estava falando para a Marli as contas que eu tenho que pagar amanhã. As coisas não estão fáceis. E nós precisamos ajudarmos uns aos outros. E agora aqui, querido, aos 75 anos de idade, para ser pai, o Senhor chamou agora, falou, olha, você vai ser pai. Aos 75 anos de idade, para ser pai de uma grande nação, a promessa que seria dado a ele. Benditos todas as famílias da terra. Embora fosse pecador, ele tivesse cometido vários erros, Abraão creu na promessa divina e obedeceu às suas diretrizes. Ao obedecer bem a sua palavra, a família pelo caminho que ele estava andando. Por onde ele andava, ele armava uma tenda. Ele era uma testemunha. A sua vida e o seu lar estavam nas mãos de Deus.
Muitas vezes, querido, nós falhamos. Pela correria do dia a dia, muitas vezes nós falhamos com a nossa família. Mas nós precisamos pelo menos um momento do nosso dia, nós precisamos estarmos intercedendo uns pelos outros. Porque essa é a realidade que cada um de nós devemos realmente vivermos. Estarmos na dependência do Senhor. Aqui vem na minha mente aqui, quando Abraão estava aqui com 75 anos, e o Senhor realmente prometeu para ele que ele seria pai. Eu não conheço a vida de vocês. Mas nós sabemos, querido, que muitas vezes tem queridas irmãs que têm vontade de ser mãe. Mas algo acontece que não dá essa condição. Quando a Marli engravidou, que eu fiquei sabendo que era 5, eu falei, Senhor, isso está sendo muito benevolente. Quanto, Senhor, que está tentando não está conseguindo, o Senhor me manda 5 de uma vez? Pode repartir para esse povo. Mas, querido, nós precisamos aceitar a vontade do Senhor. Quando não dá, querido, nós precisamos aceitar. Quantos e quantos, querido, que vem na minha mente que estão revoltados com Deus porque não engravida. Deixa de caminhar no caminho do Senhor, querido, porque não aceita a vontade do Senhor. E muitos, querido, nós podemos olharmos por esse mundo afora, quantos pais que estão sofrendo. Se você for lá na cadeia, querido, você vai presenciar, você vai ouvir o nome daquelas pessoas que estão presas ali. Sabe qual que é o nome deles? Moisés, Mateus, João, Pedro, Tiago. Você sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, querido? Que a maioria dessas pessoas que estão lá, elas tiveram o privilégio de pelo menos ouvir a palavra de Deus. Os pais deram um nome bíblico para essas pessoas. Seja grata, seja grato, meu irmão. Aceita a vontade do Senhor. Eu tinha colocado, eu falei para a Marli, falei, amor, nós não vamos ter filho. E provavelmente os filhos falaram, gente, ou é agora, ou é nunca. Quem vai, vamos embora, porque olha, pelo que eu estou vendo ali, não vai sair mais nada não. Nós precisamos aceitarmos a vontade do Senhor. Porque quando nós aceitamos a vontade do Senhor, querido, vocês não têm noção as dificuldades que nós tivemos, mas o quanto eu aprendi com isso. Porque diante das situações, diante das dificuldades, nós podemos ver quem é esse Deus, o que Ele pode fazer, quando nós descansamos nele. Eu estou lidando com um casal lá que está pretendendo separar. E vocês não imaginam que luta. Mas eu estou tentando mostrar para eles, querido, que houve um compromisso entre os dois e o Senhor. Os pais, houve um momento que eles estavam querendo separar. Falaram, eu não aguento mais, eu estou saindo de casa. Falei, espera aí, eu estou chegando. E graças ao Senhor, queridos, eles estão firmes. Mas lidar com família, querido, lidar com lar, não é fácil. Muitas vezes nós temos coragem de engolir sapo. Porque muitas vezes nós sentimos vontade de falarmos algumas coisas, mas nós precisamos aprendermos a termos controle. Porque muitas vezes não edifica.
Nós só queremos nos desabafar, mas não edifica. Então, querido, nós precisamos, pedimos ao Senhor, Senhor, sabedoria, para eu poder conduzir a minha família debaixo da tua mão de poder. E nós vemos aqui Abraão, nós sabemos a história, quanto que Abraão pôde ensinar para Isaac o que realmente era viver para o Senhor. Nós podemos ver a fidelidade de Abraão quando o Senhor pede ele um sacrifício. E ele estava disposto em cumprir aquele sacrifício. Veja o versículo, capítulo 19 de Gênesis. Capítulo 19, versículo 24. E de repente, de lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Nós sabemos quem que é os personagens aqui. Nós sabemos que é o sobrinho de Abraão, que quando o Senhor falou para sair daquela terra, ele foi junto. Mas eu na verdade, muitas vezes eu fico tentando entender pessoas. Porque, querido, tem certas pessoas que elas parecem ser inteligentes, mas para mim não é inteligente. Elas andam com pessoas que têm o temor de Deus, mas elas não vivem aquilo que ela está vendo ali. Vocês lembram de Potifar, quando ele pôde olhar para a vida de José, ele falou assim, olha, eu vejo que a mão de Deus está em você, eu quero que você cuide de tudo que é meu. Porque eu estou vendo que aonde você coloca a mão, é abençoado. Querido, nós precisamos andarmos com pessoas melhor do que nós. Que não é diferente, querido. Você permitir pessoas entrar no seu lar, você tem que saber quem é essas pessoas. Não é todo mundo que é pessoas que eu cumprimento lá fora que tem a liberdade de ir lá em casa, não. Não é assim, não. Lá em casa tem gerência. Por quê? Porque, querido, hoje as pessoas, elas não estão respeitando. Hoje qualquer motivo que você... Nós tivemos recentemente uma comemoração. Só que tem que... a esposa não podia ir. Eu não fui. Eu não fui, viu, André? Aonde há álcool, há problema. As mulheres casadas, elas esquecem que são casadas e coloca em problema todo mundo, ela e o homem que envolve com ela. E o esposo não quer nem saber o que aconteceu, ele chega lá para matar, que hoje, querido, hoje, né, Elias, nós aqui, os fulanos que jogavam bola, né, eu jogava bola descalço, tinha gente que saía lá todo mancando, porque eu pegava para arrebentar. Hoje, se você machucar alguém, você pode esperar que ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Hoje a gente tem que aprender, querido, a respeitar as pessoas. Se nós formos levarmos tudo a fogo e a ferro, você vai ter problema. Você vai, porque tem pessoas que não estão nem aí. Hoje nós estávamos vindo, e ontem eu estava indo para o serviço, passou por mim um bicicleteiro desses motorizados. Aqui tem essas pessoas, não? É bom para dirigir, eles não tem seta, não tem nada, né? E ele passou que nem um foguete, e o carro pegou e fechou ele. Querido, se você vê a maneira que ele olhou para o motorista do carro,
Eu não tinha nada a ver com isso, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Que é aquilo, gente? Um menino, falei, coitado desse menino, se ele continuar a viver dessa maneira, ele não vai viver muito tempo, não, que alguém vai apagar ele. Alguém vai apagar. Essa semana passada, uma pessoa foi lá em casa buscar uma ferramenta, que eu emprestei para ele. Se você vê o tamanho da navalha que ele tem dentro do carro. Falei, rapaz, você é doido? Parece uma espada, gente. Falei, você tem problema carregar um trem desse tamanho dentro do carro? Falei, não, Nildo, minha conversa é curta. Minha conversa é curta. Falei, você tem problema. Não quero que você passe nem na porta da minha casa. Você está doido? Querido, hoje nós precisamos honrarmos o que nós estamos falando que nós somos. Nós somos crentes. Nós somos diferentes. As nossas atitudes, elas têm que ser diferentes. Não se envolva, querido. Nós temos aqui alguns jovens. Tem algum solteiro por aqui? Não tem nenhum solteiro aqui? Ó, Elias, tá ruim, ué. Você já casou todo mundo, ué. Hã? Tem só a minha filha aqui, né, a Letícia, né? Mas, querido, para envolver com uma pessoa, essa pessoa precisa passar por uma prova. Não sei se vocês viram recentemente agora, uma irmã pregando, ela falou, gente, você, minha irmã, que está sendo maltratada em casa, tem que denunciar. Vocês podem imaginar isso, querido? Nós que confessamos o Senhor como Salvador, espancar a esposa? Teve um dia lá que a Marli caiu na escada lá, foi pro hospital, eles queriam me lixar. Eles queriam saber que aconteceu, dona Marli. E se a dona Marli teve oportunidade. Se ela fala, meu esposo me espancou, hoje eu não estaria aqui. Gente, você está rindo? Vocês não estão sabendo o que é a vida. A coisa está feia, gente. Hoje, querido, peça ao Senhor todos os dias sabedoria. Sabedoria. Se vocês não tiverem sabedoria, vocês vão entrar em problema. Vou dar uma coisinha simples para vocês. Lá eu faço academia, eu já falei para todo mundo lá, falei, olha, não precisa ficar na dependência minha. Porque tem umas mulheres lá que pegam peso pesado. Falei, se esse peso cair em você, você chama outro, porque eu não vou te acudir. Você sabe por quê? Porque ela pode alegar que eu estou usando o momento para abusar dela. Você sabe disso, negão aqui se for para a cadeia, apanha dobrado. Você está brincando, querido, a vida, vocês não estão entendendo que mundo que nós estamos vivendo. Vocês não estão entendendo. Então aprenda a respeitar a esposa. Esposa, aprenda a respeitar o esposo. Eu já falei isso aqui para vocês. Porque constantemente tem garanhão por aí. Fulano que quer ter um momento com uma pessoa casada. Quando alguém fizer alguma gracinha para vocês, é fácil, querido. Pensa numa coisa fácil de fazer um homem cair fora. É simplesmente você fala para ele, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer mais uma gracinha, eu vou contar para o meu esposo. E se ele fizer outra gracinha, você pode chamar o camburão, porque tem problema de cabeça. Ele tem problema de cabeça. Então, querido, nós precisamos darmos o respeito. Respeito. Porque quando nós não damos respeito, nós entramos em problema. Nós desonramos o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, querido, nós vemos aqui que foi, o que aconteceu aqui com Ló? A maioria dos erros da vida de Ló, como chefe de sua família, foi que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Não, acho que não preciso recapitular isso para vocês, que Abraão e Ló, aqui eles estavam tendo conflito, os empregados.
Eles tinham muitas ovelhas, muitas nuvias, né? Boi, sei lá o que ele tinha, mas tinha muito. Eles estavam começando a ter conflito. Falou, olha, faz o seguinte, Abraão deu a oportunidade para ele. Você pode escolher, para onde você, se você for para o esquerdo, eu vou para o direito. Mas nós não vamos ficarmos mais juntos. E aí, ainda Abraão deu a oportunidade para ele. Ele pegou a escolha, olhando para as campinas do Jordão, viu aquele capinho verdinho e falou, eu vou escolher aqui. Eu vou escolher aqui. Ele não buscou a presença de Deus. Muitas vezes nós fazemos tantas loucuras, né? Nós não buscamos a presença de Deus. Nós não sabemos o que o Senhor quer. Nós queremos fazer, eu quero. Quando você faz isso, querido, você se dá mal. Porque quando você está fazendo isso, você está demonstrando que você não está na dependência de Deus. E a hora que a coisa começar a dar errado, não adianta ficar buscando Deus, não. Você tem que reconhecer o seu erro. É a única maneira do Senhor poder alinhar a sua vida. É você reconhecer o seu erro. Então nós vemos aqui, armando as suas tendas em Sodoma, foi que ia armando, em vez de fixar os seus olhos na cidade celestial, como seu tio Abraão. Ló aproximou-se cada vez mais, até morar dentro da cidade. Veja, Gênesis capítulo 14, versículo 12. E Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, por isso também foi levado como prisioneiro. Eles levaram também tudo o que era dele. O que aconteceu, querido? Ele agora estava na porta da cidade. Ele estava como um juiz, resolvendo os problemas da cidade. Uma cidade, querido, uma cidade onde o pecado dominava. Tornando-se uma cidade, tornando-se cidadão da cidade, de autoridade, pois permanecia na porta da cidade. Você está entendendo isso aqui, querido? Nós queremos estarmos com um pé aqui e outro pé no mundo. Não vai. O Senhor não abençoa isso, querido. Quantas e quantas vezes nós envolvemos em julgo desigual, com sociedade. Isso não vai, querido. Isso não dá certo. Isso não dá certo. É melhor você tentar sozinho. Nós não temos um ditado assim, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias, reconhecidas pela soberba, luxúria, imoralidade. Nunca deveria ser a morada de uma pessoa temente a Deus. Por quê, querido? Porque quando você começa a conviver com uma pessoa que não tem temor de Deus, o ser humano, querido, ele tem uma facilidade de pegar os hábitos negativos dos outros. Você vê lá, talvez o vizinho comece a cantar uma música do mundo, quando você vê, você está cantando também. Talvez você vê uma palavra que a pessoa com quem você está convivendo está usando, e do nada você começa a usar. Por quê? Porque nós temos essa facilidade. Nós precisamos nos vigiarmos, querido. Nós precisamos nos vigiarmos. Eu lá na firma sou o seguinte. A refeição lá ou é meia-noite ou é uma hora. Então eu vou lá, sou o primeiro a sair, eu já desligo, eu já venho organizando a minha linha de produção. Eu desligo ela porque
necessita do meu início, porque é o meu início que começa tudo. Então, eu sou o primeiro aí e o primeiro a voltar. Terminei de jantar, eu vou para o vestiário. Não quero papo. Eu não quero papo. Sabe por quê? Porque conversinha da rua. Só essa semana já mandou uns 3 embora. Por causa de conversa. Aprenda a conversar menos, querido. Talvez você ouve uma coisinha ali, a língua até coça, né? Diminui a conversa, hein? Para o próprio bem. Não pega a briga dos outros não, querido. Tem alguma coisa que está acontecendo de errado aqui, vem e conversa com a liderança. Não fica fermentando as coisas não. Se você começar a fermentar, querido, você vai ficar sozinho. Porque vai ser como Acã. Ele roubou aquela capa babilônica, roubou aquela barra. Josué agora vem reclamar para o Senhor. Não. Reúne o povo, santifica o povo, que eu vou te mostrar onde que está. Não é diferente, tá? Não é diferente. Então, quando você tiver alguma coisa que você não está sentindo bem, conversa com a liderança, conversa com o Senhor, busca pessoas espirituais. Não se envolva com pessoas, querido, que não quer viver para o Senhor, porque você vai ter problema. Eu estou tentando mostrar aqui para vocês, querido. Eu lá em casa, e a minha filha está aqui, ela sabe disso. Eu estou com um princípio lá. É o seguinte. Esses dias eu fiz um exame lá na firma e ficou constatado que a minha pressão está dando uma alteradinha. E eu fui no médico. O médico me passou remédio. Falou, nós vamos caminhar aqui durante 6 meses para nós ver o que vai acontecer com você. Então é o seguinte, você já faz atividade, dormir é meio complicado, mas eu quero que você dorme. E estresse, 0. Não quero que você tenha estresse. Então o filho vem conversar comigo. Pai, eu preciso conversar com o senhor sobre um assunto aqui. Ontem mesmo uma já falou para mim, já marcou um momento para nós conversar. Não sei nem o que é, mas quer conversar comigo. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. 2 perguntas que antes de nós conversarmos, eu já apresento. Porque eu estou tratando da minha pressão. Então eu preciso estar bem. Número 1, eu preciso saber. Número 2, vai tirar a minha paz? Tem certas coisas, querido, que nós não precisamos saber. Para de ser curioso, curiosa. Então, querido, nós precisamos vivermos em paz. Quando nós estamos vivendo em paz, querido, a nossa vida ela é diferente. Nós sentimos prazer de estarmos aqui. Você vai diminuir esse remédio que você está enriquecendo as farmácias. Mas nós precisamos buscar no Senhor. Senhor, eu preciso de paz. Quando você começa a perceber que o trem não está bom, sai fora. Lembra de você. Por quê? Porque se você cair aí, querido, olha lá para você encontrar alguém para cuidar de você, hein? Ontem mesmo eu falei para minha filha, me mandou um comentário lá de uma pessoa que morreu. Eu falei para ela, falei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Ele descansou. E trouxe paz para os filhos. Se nós vivêssemos dessa maneira, seria diferente. Eu falei para ela, falei, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Quando nós casamos, vem filhos. Qual que é a função dos pais? Cuidar, zelar, mostrar o caminho para os filhos. Para eles andar. Aí quando os pais envelhecem,
inverte. Vocês cuidam de nós. Mas quem está querendo cuidar de pai? Quem está querendo cuidar de mãe? Ninguém, querido. Vocês acham que isso é correto? Então, querido, preocupa com você. Preocupa com você. Faz uma caminhada, preocupa com a sua saúde. Eu falei para minha filha, olha, eu não sei. Eu não sei se isso vai acontecer, eu vou precisar de depender de vocês. Mas eu estou fazendo tudo para isso não acontecer. Porque eu não quero. Quantos aí que estão maltratando os pais? Quando nós podemos olhar na palavra, querido, que se nós realmente cuidamos dos nossos pais, eu sei que isso está no Velho Testamento, mas eu acredito na promessa do Senhor, que Ele acrescenta os seus dias na nossa vida. O nosso Deus, Ele é fiel. Quantos e quantos filhos que nem não nota que o pai e a mãe estão lá. Entra e sai. E não está nem aí com a situação. Quando pai e mãe perdeu o sono. Quantas e quantas vezes, querido, eu deixei de comprar alguma coisa para colocar em casa. E você acha que filho está preocupado com isso? A situação que os nossos filhos estão vivendo hoje, eles estão vivendo maravilhosamente bem. Eu trabalhava, querido, de cortar cana. O dinheiro que eu ganhava da cana, eu colocava na mão dos meus pais. Hoje, quantos filhos estão ajudando dentro de casa? E muitas vezes, querido, muitas vezes não precisava dos pais ainda. Que administração louca é essa? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a trabalhar com dinheiro. Senão eles vão ter problema. Semana passada eu fui fazer um serviço para uma pessoa e ela estava me contando. O banco está arrancando couro, meu irmão. A pessoa pegou 25 mil, vai pagar 75. Falei, minha filha do céu, você rolou a vida. E provavelmente é casalado, né? O salário dela, né? Caiu, eu já... Cuidado, querido, cuidado com seus compromissos. Se você não tiver cuidado com seus compromissos, você vai desonrar o nome do Senhor. Se você não tiver compromisso, querido, não tem como você ofertar, não. Se você não tiver realmente em dia com a sua vida, não tem como. Aquele gasofilaço pode tirar daí eles. Nós precisamos estarmos bem. Nós precisamos honrar o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a viver, querido, de acordo com o nosso salário. Eu tenho um vizinho lá, querido, ele fez piscina, ele compra carro todo ano. Estou nem aí. Não estou nem aí, eu preciso viver o meu padrão. Ele nunca viu alguém bater lá na porta, a minha filha está aqui, nunca foi um fulano lá receber. Porque primeiro eu não gosto de comprar nada a prazo. Não gosto. Porque isso nós não sabemos o dia de amanhã. Mas, querido, aprenda a valorizar a família. Por quê? Porque é as pessoas que você pode contar com elas. Talvez você ache que as pessoas lá fora, você pode contar com elas. Mas se você cair hoje no hospital e alguém precisar posar com você lá no hospital, quantos dos seus amigos você pode contar no dedo que vai ficar com você lá? Quantos? A irmã caiu, né, irmã? Caiu esses dias para trás. Quem ficou com você lá, minha irmã? Você está entendendo? Precisa ter uma irmã. Precisa ter alguém que tem amor. E muitas vezes, querido, essas pessoas com quem nós dependemos são pessoas de casa. São pessoas que estão
constantemente conosco, que nós muitas vezes nós não valorizamos elas. Mas é nesse momento que nós vemos quem essas pessoas são na nossa vida. Ixi, meu tempo voou, mano. Que é isso? Eu vou andar aqui, senão... Aqui nós vemos, deixa eu tentar pular um personagem aqui, porque senão eu não... Nós vemos aqui Ana, e você já ouviu constantemente Ana. Ana era estéril, não tinha filhos, mas ela vinha a necessidade, ela colocou esse desejo no coração. A família não deveria olhar para trás, pois aqui a Ana, muitas vezes ela ia junto com o seu esposo. E ela dedicava o desejo dela ao Senhor. Ela buscava no Senhor esse desejo. Aprendemos por contraste com essa família. Só mostrando um negocinho que eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Quando as filhas de Ló saíram, porque elas foram salvas na fuga, elas embebedaram o pai e tiveram uma relação com ele. Teve 2 filhos aí. E sabe, querido, o que isso nos ensina? Quando nós nos preocupamos mais com os status, com a prosperidade financeira, com o sucesso, nossa família corremos o risco de esquecer o que é verdadeiro, o sucesso constante do reino de Deus. Quando nós olhamos lá em 1 João capítulo 2, ali me fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo vai bem com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Não ameis o mundo. Muitas vezes nós estamos negociando com o mundo, querido. Quantas pessoas hoje, eu vejo aí, pessoas que querem viver de status. Muitas vezes a geladeira está vazia. A saúde está péssima. Mas ela tem uma boleta dessa grossura aqui, ó, para pagar um carro para falar para o povo que tem. O que adianta isso, querido? Vivamos o nosso padrão. Quando nós vivemos o nosso padrão, querido, nós não achamos difícil a vida. Nós não achamos difícil a vida. Mas quando nós saímos fora desse padrão, que nós queremos nos comparar com outras pessoas lá fora, nós vamos ter problema. Quem era? Nós vemos aqui, essa nós precisamos ver. Eu pulei alguns aqui, mas a próxima vez eu vou voltar com mais calma. Eu falo muito, né? Mas essa aqui eu preciso ver. Quem era Isaac e Rebeca na educação dos seus filhos? Embora fossem gêmeos, Jacó e Esaú diferenciavam não apenas no caráter. Esaú era ruivo, cheio de pelos. Tornou-se um perito em caçador. Jacó era pacato, doméstico, acostumado com os deveres e responsabilidade da tranquilidade, da vida, da família. Essas diferenças produziram em seus pais apegos particulares, o que provocou um desastre na sua família. Isaac preferia Esaú,
pois gostava da carne que ele preparava. Rebeca, por sua preferência. Jacó tratava como se fosse o único filho. Inevitavelmente, a demonstração de preferência por seu filho gerou ciúmes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não está aqui, mas veio na minha mente. Os meus filhos é iguais. Mas lá em casa, tem uns que ganham mais. Vocês entendem isso ou não? Vamos colocar isso na prática. Eu falo assim, ó, eu vou no supermercado. Aí a Letícia fala, eu vou com o senhor, pai. Aí eu estou ali comprando as coisas, falo, pai, se eu podia me dar um chocolate? Eu dou chocolate, já pediu, ué? Vou levar para os outros? Não pediu? Se não pediu, não levo. Quem anda com o pai, mais perto do pai, recebe mais. Isso não é diferente para nós que somos crentes não, tá? O nosso Deus, ele não tem partidarismo. Mas aquele que está mais perto, recebe. Ou vocês acham que isso está errado? Não está errado. Se o filho está vivendo perto de mim, está me ajudando nas minhas dificuldades, eu vou dar igual? Não, certas coisas todo mundo ganha iguais. Mas quando o meu filho está mais perto de mim, eu posso fazer um agrado. Eu posso dar uma coisa melhor. Não porque ele é melhor, mas é porque ele está andando perto do Pai. Então, querido, anda perto do Pai. Por quê? Porque quando nós estamos perto do Senhor, Ele realmente nos é agraciado, Ele nos dá. Porque Ele está vendo a nossa alegria de estarmos andando com Ele. Mas nós vemos aqui, eu estava saindo fora aqui. Nós vemos aqui, embora eles fossem gêmeos, provocou esse ciúme, a divisão, amargura, inimizade, o que causou um estrago daquela família. Incentivado pela própria mãe, Jacó enganou a si mesmo, a seu pai. E Deus, ao receber antecipadamente o direito de primogenitura, nós conhecemos isso aqui, querido. Nós vemos aqui que ela incentivou Jacó a enganar o pai. Querido, talvez vocês não entendam isso que eu vou falar para vocês. Porque uma grande parte que foi criado num lar cristão. Talvez vocês não entendem. Mas nós que fomos criados no mundo assim, fora desse ambiente aqui, não é fácil me passar a perna, não. Eu faço de bobo. Mas não precisa pensar que eu não estou vendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, querido? Tem muitas vezes as pessoas acham que está tentando enganar. Você lembra daquele momento ali, quando já ele estava ali, ele tentando enganar o pai interessante, tem o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. E por causa desse erro que a mãe fez o filho fazer, nunca mais a mãe pôde ver o filho, porque ele teve que fugir. E quando ele voltou para casa novamente, a mãe já havia morrido. Então, querido, não sei se vocês têm essa atitude, mas é uma atitude feia. Eu lá em casa, eu sou despreocupado, tá? Marli sabe até o número da minha senha, mas muitas vezes o esposo vai para o banheiro, a esposa vai lá e dá uma olhada no celular, para ver como que ele está agindo. Não, meu celular fica à vontade, eu não tenho peso de consciência, fica à vontade.
Nós precisamos sermos honestos dentro do nosso lar. Nós precisamos sermos verdadeiros. E os nossos filhos têm que ver isso, querido. Os nossos filhos têm que ver isso. Por quê? Porque eles vão colocar em prática aquilo que eles estão vendo muitas vezes no nosso lar. Eles vão ter uma família e vai praticar aquelas coisas que eles estão vendo ali. Então nós temos que sermos exemplo. Eu vou terminar com o último personagem aqui, tá bom? Nós vemos aqui, seguimos o exemplo divino daquele que não faz acepção de pessoas. Podemos ter lares tranquilos, equilibrados. Que postura tinha Jesus com relação aos seus pais terrenos? Por favor, mano, só Lucas capítulo 2, versículo 40. Naquele tempo, o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus veio como Deus conosco, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele é o Pai da eternidade, que habitou entre nós, viveu e morreu em nosso lugar. Você já parou para imaginar como foram os primeiros anos de Jesus aqui na terra? Desde pequeno aprendeu com seus pais terrenos. José e Maria, importantes lições, ele era obediente. Quando alcançou a idade suficiente, aprendeu o ofício de carpinteiro e ajudava José nos trabalhos diários. Sabe, queridos, pais, mães, não fica com dó do seu filho, coloque ele para trabalhar em casa, arrumar a cama. Não quero que você fique olhando para sua esposa falando, tá vendo, amor? Eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo como que é a situação? Mas tem que ensinar, querido, porque se não ensinar, quando ele casar, ele vai trazer problema. Não só ele não, ela também. Tem que aprender, querido. Isso não faz mal. Por quê? Porque eu imagino o seguinte, querido. Muitos aqui não tem tiro de guerra, não tem nada aqui, né? Se quiser tem que fazer para Itutaba, né? Não, mas não tem algo para corrigir. Querido, o homem que faz um tiro de guerra, me desculpa, ele vira homem. Porque lá o bicho pega. Lá o trem é feio. Lá tem que ter hora. Tem esse negócio de papai e mamãe chamar para ir para o serviço, não, querido. Tem que ter hora. Responsabilidade. Lá tinha um portão lá que eles não engraxavam, não. Eles não engraxavam o portão. Quando o fulano chegava atrasado, que ele ia abrir o portão. Aquilo ali você podia ter certeza. Estava de guarda. E se não tivesse ninguém para levar comida para ele, porque ele não podia ir em casa almoçar, não. Ele tinha que ligar para alguém levar comida. Se ele não tivesse ninguém para levar comida para ele ia ficar sem comida. Se colocasse o pé na parede, ele tinha que limpar toda aquela parede esfregando. Fulano, eu não posso fazer tiro de guerra porque eu trabalho. Deixa eu ver sua mão. Se não tiver calo, já vai começar pagando para aprender a não mentir. Tem que ter calo. Homem tem que ter calo. Hoje você viu, Elias? Não sei se você mudou o seu estilo de vida. Hoje homem vai capinar, coloca luva. Elias. Mudou muito esse negócio aqui. Esses homens hoje mudou muito. Vocês estão entendendo, querido? Homem tem que ter calo. Não tenha dó, querido. Irmã, não precisa ter dó. Pai, não precisa ter dó. Filho tem que trabalhar. Tem que aprender o que é a vida. Porque lá fora, querido, não tem jeito. A hora que papai e mamãe morrer, você vai ter que pagar as suas contas. Essa é a vida. Essa é a realidade. Seja bem-vindo a esse mundo. Talvez tenha dó, o que acontece? Quando o filho nasce, seu filho nasceu, o que o médico fez? Deu um tapa na bunda dele e falou, meu filho, você está vivo. Seja bem-vindo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo.
é mundo de dor, de sofrimento. Se não for assim, querido, fulano não vira gente. Tem fulano que casa com a mulher, ela começa a chorar, o fulano começa a chorar também. Em vez de consolar, ajudar, é ela que precisa consolar ele. Esse é o mundo que ela está vivendo, querido. Então, se vocês não aprender a valorizar a vida e a buscar no Senhor para vocês serem felizes, vocês estão perdidos. Eu termino aqui, querido. Me desculpe de poder pular, tá? Mas a gente quer deixar vocês bem alegres e tentando avaliar a vida. Maria e as importantes lições de obediência e do serviço, quando alcançou a idade suficiente, aprendeu o ofício, sustentando da família. Suas mãos estavam sempre prontas para servir. Era paciente e verdadeiro. Aconteceu, tá vendo? Não tem jeito. Aconteceu algo essa semana, a Marli teve que ir no médico. Eu não sei se foi tática, tá? Tô falando aqui agora, não sei se foi tática. Ela não é muito de fazer essas coisas comigo. Mas aí ela ia no laboratório, e do laboratório ela ia para a academia. Só que para ir para o laboratório, ela tinha alguém para levar ela. Para ela ir para a academia, ela não tinha ninguém. Ela falou, amor, eu vou para o laboratório, e do laboratório eu vou para a academia. Ela não me pediu para me levar ela. Pediu, amor? Não pediu. Eu preciso entender, querida, ela é minha esposa. Eu vou deixar ela andar? Eu posso levar ela, oi. Vocês estão entendendo, querido? Eu preciso zelar dela. Você tem que zelar da sua esposa. Esposa, você tem que zelar do seu esposo. É assim que nós vivemos, querido. Por quê, querido? Nós precisamos entender que o que aconteceu, querido, não foi por acaso. Então o Senhor colocou essa pessoa ao seu lado para viver com você, então zela, cuida. O que eu posso fazer, querido, tem hora que, olha, eu deixo de dormir para me fazer as coisas para ajudar ela. Ah, Nilton, se você morrer, tem problema, pode aparecer outro, eu já falei para ela. Não tem problema. Mas enquanto eu estiver vivo, o que eu puder fazer para ajudar ela, eu vou fazer. Porque eu quero o bem dela. Eu quero a saúde dela, eu quero a vida dela, eu quero que não tem problema, querido. Se eu ajudar ela e ela depois do almoço vai dormir, não tem problema. Mas contanto que ela entenda que tem uma pessoa que está ao lado dela, que ama ela e que cuida dela. Então nós precisamos ter um desconfiômetro. Quando você vê uma pessoa a sua esposa com dificuldade, ajuda ela. Que dificuldade que é isso? Isso não mata ninguém, não. Isso não mata ninguém. E constantemente a sua esposa, ela está observando isso. Eu espero que ela tenha essa percepção que eu tenho. Termos essa percepção. Esses dias para trás ela fez algo para mim, eu achei bonito. Ela não sabe disso, eu não falei. Eu estou falando agora para vocês. E também não está aqui na nossa lição não, mas eu achei bonito. Ela fez um bolo que eu gosto do bolo. Mas muitas vezes ela faz o bolo, leva para a casa de oração e o povo parece que vê aquele gafanhoto né? Leva tudo, leva até a rapa. O que ela fez? Ela cortou um pedacinho para mim, querido, Minha irmã, você sabe o que o seu esposo gosta? São coisas simples, querido. Que nós podemos demonstrar amor. Nós podemos mostrar amor. Muitas vezes nós queremos ser tão duro, né? Mas são essas coisinhas que a gente vê o cuidado. Que nós demonstramos que a pessoa está lembrando.
Imagina, lá em casa tem dia que é 5, é 6, é 7, comendo. Hã? Aí a Marli pega, não, vou esperar todo mundo comer, depois eu tiro o prato. Querido, não vai ficar nada. Não fica, querido. Então, querido, antes, eu preciso lembrar, eu preciso cuidar do meu esposo. Eu preciso demonstrar amor por ele. É essas coisas, querido, que faz a diferença no lar. Quando nós vivemos dessa maneira, querido. Nunca vai passar pela nossa mente que eu vou divorciar dela. Eu não quero mais essa mulher. Nunca vai passar isso pela nossa mente. Quando nós realmente estamos nos dando um pelo outro. Eu espero que vocês sejam felizes, querido. Que se não é, vocês podem ser felizes. Vocês podem demonstrar esse amor, esse cuidado. E que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Nós poderíamos, eu coloquei aqui, nós poderíamos talvez fazer uma lista. Nós poderíamos fazer uma lista, depois quando você chegar em casa, faça uma lista das coisas que muitas vezes estão atrapalhando o lar de vocês. Tenta mudar, querido, busca a presença do Senhor, mude. Muitas vezes são coisinhas, um divórcio, querido, essas coisas elas não acontecem de um dia para o outro. Elas não acontecem, Nildo. Eu estou lidando com outro casal lá, querido, que a pessoa, ela não aceita nem o esposo colocar a mão nela. Vocês estão imaginando isso, querido? Isso não acontece de um dia para o outro. Vou bater agora, não tem jeito. Tem que bater, eu gosto de bater. Sabe quando é que começa as coisinhas pequeninas começam a acontecer? Eu vou dar só um exemplo para você. Você para de dar um beijo na sua esposa. Ô Nilton, mas a minha esposa está bem velha, Nilton. Mas você também está, meu irmão. Você está também, não tem jeito. Nós não fazemos mais carinho, nós não damos um beijo. Vai para o serviço, não dá beijo. Volta do serviço, não dá beijo. Aí você quer que isso que não passa pela sua mente coisas erradas? Avalie, querido. Quando você chegar na sua casa, não mexe com a sua esposa não, avalie. Vai lá para o seu quarto. Fala, Senhor, eu preciso ter uma conversa com o Senhor. Eu preciso avaliar a minha vida para ver como que eu estou caminhando. Como é que eu estou vivendo com a minha esposa. E que o Senhor esteja abençoando vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós temos um manual que é a Tua palavra. Obrigado porque essa palavra, cada dia, ela está viva. Ela é viva. Ela tem poder. Ó Pai, nós não sabemos o que está acontecendo em cada lar, em cada casal que está aqui, mas o Senhor sabe. E rogamos, ó Pai, para que, através do Teu poder, através da nossa vida, ó Pai, o Senhor venha estar trabalhando. Que cada dia, ó Pai, nas pequeninas coisas, nós possamos demonstrar amor. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque isso que tem nascido na nossa vida é a Tua presença na nossa vida. Obrigado. Ó Pai, proteja cada lar que está aqui. Abençoa, Pai, que diante das dificuldades, diante dos problemas, ó Pai de amor, que nós não venhamos estarmos olhando como a esposa de Ló olhou para trás. Mas, ó Pai, que possamos prosseguirmos para o alvo, que é o Senhor. Ó Pai, abençoa cada jovem que está aqui, que cada dia possa estar valorizando os seus pais. E, ó Pai de amor, que cada dia o Senhor esteja acrescentando dias de vida para cada um deles e para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Ó Pai, conduza cada querido para os seus lares, debaixo da Tua mão de poder.
pelo que nós ouvimos, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, conduzindo, ó Pai, de uma maneira que o Teu Espírito tenha liberdade de estar lapidando a nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Deixamos tudo em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado, querido. Se alguém quiser conversar, quiser falar sobre alguma coisa, ou querer saber alguma coisa, estamos aqui, tá bom? Um bom dia para vocês, um bom apetite. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua presença na nossa vida. Amém.